Boa tarde, sejam todos bem-vindos. Então, hoje nós vamos ter a preleição do capítulo 6, o jugo leve, consolador prometido, itens 4, mundos transitórios. Mas antes vamos deixar os nossos probleminhas lá para o lado de fora, vamos relaxar, vamos nos conectar com os nossos mentores espirituais. E assim a gente vai agradecendo a esse mentor ou os mentores que nos estão ao nosso lado, nos protegendo, nos intuindo, agradecendo esse cuidado, esse carinho que eles têm para conosco. Nós vamos também cumprimentando o Razim, mentor espiritual desta casa, que nos cede esse espaço tanto para os nossos aprendizados, como também para os nossos tratamentos. Cumprimentamos Maria, nossa mãe espiritual, que ela nos cubra com seu manto azul, de paz, de amor e serenidade. E assim também nós vamos cumprimentando Jesus, nosso mestre, que sempre está ao nosso lado, nos guiando, através dos seus ensinamentos e principalmente através dos seus exemplos. E assim nós vamos dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja. Graças a Deus. Amém. Então vamos lá. Esse capítulo vai falar então do Consolador prometido, né? Que Jesus prometeu que havia um Consolador no tempo certo para esclarecer os mistérios, né? Que existe entre a terra, entre o céu. E aí ele chama, primeiramente, né? A todos aqueles que estão aflitos por algum motivo, por alguma doença, por problemas, né? A todos aqueles pecadores, todos que precisam de sua ajuda, né? Ele chama que o siga, que ouça, né? O que ele tem a dizer. Porque através do que ele tem a dizer, ele vai acalmar os corações. Né? Ele vai ajudar aquelas pessoas a passar pelos seus conflitos de uma maneira mais tranquila. Por isso que ele fala, né, o jugo leve, porque não vai ser uma coisa tensa, né, dinâmica, nervosa, não. Vai ser uma coisa de compreensão, de fortalecimento, para que todos nós possamos passar pelos nossos problemas, as nossas dificuldades, de maneira mais tranquila e mais consciente, né, do porquê que estamos passando por esse problema e assim conseguir vencê-los. Então ele convida que todos nós o siga, né, através do quê? Dos seus ensinamentos e dos seus exemplos. Porque não basta apenas a gente ouvi-lo, né, ou ler, no caso aqui agora. Naquela época era ouvi-lo, porque as pessoas estavam lá com ele. Mas de seguir também a sua conduta, a sua prática diária, né? Que a conduta dele era o quê? De amor, de humildade, né? De caridade. Então, a pessoa, através desse segmento, né, do seu dia a dia, ela ia devagarinho conseguindo resolver os seus problemas. E quem não conseguisse resolvê-los, conseguiria pelo menos passá-los com mais tranquilidade, né? Com menos apreensão, com menos medo, com menos receio, né? Com menos pavor. Então, ele nos chama para isso. E aí ele vem falar do Consolador prometido. Que seria esse Consolador prometido para nós? Que ele deixa bem claro que ele ia vir no tempo certo. E por que esse Consolador não veio logo em seguida, né, da partida dele? Poderia ter vindo, né, esse Consolador para consolar aqueles que lá ficaram.
Mas ele deixa bem claro, naquele tempo, veja bem, a presença de Jesus, que era uma presença forte, né? Que mesmo com a sua fala mansa, tranquila, ele chamava a atenção de muitas pessoas, né? Inclusive dos inimigos. E mesmo assim, são poucos os que seguiram ele, né? Nem todo mundo o seguiu, nem todo mundo acreditou nele. Então, se viesse um consolador logo em seguida, ia acontecer a mesma coisa. Por que ia acontecer? Porque naquela época nós não estávamos preparados para aquilo, né? Então, a gente fica sabendo das coisas conforme a gente vai sendo preparado, vai amadurecendo. A gente vê isso com a gente mesmo na nossa idade normal. Tudo que você sabe hoje, talvez você ou tivesse ouvido quando era mais jovem. Mas quando era mais jovem, a gente tem uma outra visão do mundo, um outro entendimento, um outro aprendizado até aquela idade. Então você não vai conseguir, algumas coisas você não vai digerir legal, outras você não vai aceitar, vai achar um absurdo, outras você vai deixar passar batido. E com a idade, o amadurecimento, as experiências da vida, o sofrimento, a gente vai lembrando de algumas coisas. Nossa, minha mãe falava isso, minha avó falava isso, e não é que é verdade, né? A gente tem isso. Por quê? Precisou de um amadurecimento, precisou crescer, né? Precisou passar por algumas experiências para a gente adquirir esses ensinamentos. E não que a gente vai adquirir, entender e fazer a mesma coisa que a avó, que a mãe fez, porque os tempos são outros. Mas a gente tem um entendimento, né? E a gente vai saber conduzir melhor, talvez, o problema que vem acontecendo. Então é a mesma coisa daquele tempo. Naquele tempo, Jesus veio, deu o seu recado, seu ensinamento, chamou a todos, convidou a todos para esse caminho. Mas nem todos estavam preparados, né? E hoje vem, então, o Consolador prometido, que é o Espírito de verdade. E esse Espírito de verdade, ele veio de que forma? Através da doutrina espírita, né? Através das revelações que a doutrina espírita vem trazendo. E essas revelações não é uma revelação inventada que alguém colocou lá, não. Estão tudo baseado no Evangelho de Jesus, né? Só veio dar uma explicação melhor, né? Um entendimento melhor, de acordo com a nossa evolução. Porque ainda tem muito entendimento que a gente não consegue ainda entender, porque ainda não estamos tão evoluídos assim. Tem coisas que a gente entende perfeitamente, mas pô-las em prática, ainda faltou mais um pouquinho de amadurecimento, mais um pouquinho de entendimento para colocar em prática, né? A gente tem o hábito de falar, eu perdoo, mas passa do outro lado da calçada, não sei o que, não é isso? Então a gente ainda não entendeu bem a questão do perdão, né? Então tem tudo isso. E aí, esse Espírito de verdade, ele vem trazer essas revelações, que Jesus na época falava através de parábolas, historinhas, né? Então, quando a gente lê, a gente fica sem entender muita coisa, né? E no Espiritismo não, vem ali explicando, né? A gente vem entender por que está sofrendo, da onde a gente veio, para onde a gente vai, né? Tem todas essas explicações. Por que a gente está passando por esse período tão difícil, que parece que é o fim do mundo, que a gente vê tantas coisas ruins acontecendo, né? Vem toda lá a explicação, quando a gente abre o Evangelho e começa a ler. E aí não é que a gente vai ler e vai entender e vai se conformar, né? O que o Espiritismo vem nos propor, além de ler e ter esse conhecimento que é muito importante? Vem nos propor a mudança de hábitos, né? A mudança de pensamento, a mudança de conduta, porque é só isso que vai conseguir transformar o nosso planeta, vai transformar essa humanidade numa humanidade melhor, né? Mais amorosa, mais gentil, mais solidária, né? Só isso que vai conseguir, talvez, tirar essa distância tão grande de uns que têm muita coisa e de outros que não têm nada. Então, vem propor essa mudança. E é lógico que toda mudança, gente, não é de um dia para outro, né? Toda mudança leva tempo,
leva tempo. A gente tem que entender, compreender, praticar, errar, voltar, praticar de novo, até que ela chegue num patamar tranquilo e bom. É o que acontece com a gente. Então, quando a gente vem numa casa espírita, ou numa igreja, ou num templo, qualquer outro, infelizmente, a gente ainda está vindo pela dor. A gente não vem para conhecimento, para o aprendizado. A gente ainda vem porque tem algo nos incomodando. Tem algo que está nos prejudicando. Tem algo que está nos deixando triste. Então, a gente ainda vem por esse motivo, né? Então, a gente vem pela dor. Quando a gente vai procurar qualquer casa religiosa, é pela dor, a maioria das vezes. Mas, no Espiritismo, o que acontece no Espiritismo? Ele vai explicar para você por que dessa dor. Porque a primeira coisa que a gente fala é: por que Deus está me fazendo passar por isso, né? Deus me abandonou. Não é assim que a gente fala, né? E por que eu, né? Por que eu estou passando isso? Eu não mereço. A gente sempre pensa dessa forma, né? Porque o nosso bichinho do egoísmo ainda está lá. A gente ainda acha que é a melhor pessoa do mundo, né? Mesmo com todos os defeitos. E a gente é uma pessoa boa, porque a gente tem dentro de nós uma centelha divina. Então a gente é uma pessoa boa de fato. Se não fosse assim, Cristo já tinha desistido de nós. Mas ele sabe que a gente tem esse potencial, né? Sabe que a gente tem muita coisa boa para fazer. Mas a gente precisa acreditar nisso, né? Não adianta, ele não tem uma varinha mágica, você agora é boa. Não, esse é um trabalho que cada um de nós tem que ter, né? O trabalho de cada dia se melhorar cada vez mais, né? Através de práticas boas, né? De fazer o bem, né? De bastante abnegações, né? Que é fazer o bem sem estar esperando nada do outro, né? O bem pelo bem, né? Que muito pouco a gente faz. Geralmente a gente faz um bem, vou fazer isso em retribuição ao favor que fulano me fez, ou não sei o quê. São poucas as vezes que a gente faz, principalmente por aquele que a gente considera que não merece. Aí esse então a gente nem cogita em fazer o bem, né? E não é bem assim. Então, quando a gente quer fazer o bem pelo bem, sabe, não quero saber da sua história, não quero saber, você precisa de ajuda agora, vamos te ajudar e que você aproveite bem essa ajuda, né? É isso, né? O que ele fez, o que ele deixou de fazer, o que ele vai fazer, porque às vezes a gente fala isso também, né? Ajuda, mas quando a gente vai ver, jogou fora. Faça a sua parte. A responsabilidade do que o outro recebe é a responsabilidade do outro. A sua responsabilidade é a oportunidade que você está tendo nas mãos e que vai poder fazer. Essa é a sua responsabilidade. A do outro é a do outro. A gente não pode interferir na do outro, não tem como, né? Então, esse espírito de verdade, ele vem trazer essas verdades, né? Vem trazer para nós o esclarecimento das lições de Jesus. Né? Que é isso, é a caridade, a humildade, o amor. E de que forma fazer isso? Né? É através da nossa reeducação. Reeducar a nossa maneira de pensar, de sentir, de ver o outro, né? Olhar mais para os nossos erros, olhar mais para o que a gente está falando, está fazendo, e não tanto olhar para o outro do que o outro está fazendo e falando. Porque a gente acaba correndo o risco de fazer igual, né? E muitas vezes a gente faz igual, né? A gente comenta do erro alheio, mas quando vai ver você está ali fazendo a mesma coisa, só que um pouquinho mais mascarado, né? Um pouquinho mais diferente, ou mais light, ou mais suavizado, mas está igual, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. E aí vem essa revelação dessa forma, né? Para que a gente procure entender. E aí quando a gente entende, tem esse entendimento do porquê sofremos, né? Primeiro porque estamos na Terra, que é um planeta que todo mundo já está cansado de saber de provas e expiações. Que a gente veio para passar por várias provas, para se melhorar através das nossas expiações. Então, o sofrimento já está incluso nesse pacote. Em segundo, a gente vai entender por que sofremos, né? Mas eu fui tão boa nessa vida, por que eu estou sofrendo? Porque nós tivemos outras vidas, e nas outras vidas a gente talvez ainda tivesse um pensamento atrasado, um sentimento ruim ali ainda dominando o sentimento bom, né?
E aí, como que a gente aprende que a gente não se deve mais fazer o mal para o outro? Quando alguém faz para nós, a gente sente na pele. Puxa, como foi ruim, como isso foi dolorido, né? É desagradável. Então, se você não aprende assim, fica mais difícil ainda aprender depois, na outra encarnação. Então, a gente, às vezes, precisa passar. Então, é o que ele fala, é um mal que vem para o bem. Então, é um processo doloroso que vem para o bem. É quando a gente tem uma febre. Alguns médicos falam, a febre é boa, porque dá sinal de que algo está errado no corpo, de que é bom porque, né, dá uma purificada no corpo também. Então, a febre é uma coisa boa, é uma coisa ruim que é boa, né? E a mesma coisa o sofrimento. O sofrimento, esse Espírito da Verdade vem explicar isso. O sofrimento é uma coisa boa, ajuda a purificar as nossas mentes, ajuda a purificar os nossos sentimentos, porque a gente sente na pele esse sofrimento que a gente causou no outro. A gente não tem a noção do que a gente causou no outro, graças a Deus, né? A gente não tem essa noção. Deus foi tão bom que falou, não, você não precisa saber, você só precisa entender que não é legal fazer isso, né? E aí, de que forma eu vou saber? Através do sofrimento. Então, a gente não tem essa noção, porque se a gente tivesse, talvez, muitos não suportariam. Se está num grau um pouquinho mais elevado, se sentindo bem, uma pessoa mais evoluída, falando, nossa, eu fui capaz de fazer isso, meu Deus do céu, né? Então, graças a Deus, a gente não sabe o que a gente fez. Mas se eu estou na Terra, que é um planeta de provas e expiações, se eu estou passando por um momento sofrido na minha vida, então já dá um clique aí. Alguma coisa boa eu não devo ter feito, né? Eu costumo falar que eu tenho uma dor terrível no meu pé, terrível. Eu falei, bom, provavelmente eu devo ter chutado muita gente, devo ter feito alguma coisa muito ruim com ele, porque meus pés doem pra caramba. Então, falei, tudo bem, vamos seguir em frente, é o preço que eu tenho que pagar, né? Falei, alguma coisa eu fiz de errado aí. E assim, a gente vai entendendo e vai conduzindo a vida. Quando a gente fala do sofrimento, muitas vezes a gente fala assim, então eu tenho que sofrer e ficar amargurada e ficar triste por conta disso, ou alguns até resolvem pesar a mão, falam, não, então tem que sofrer mais para pagar tudo. Nada disso, nada disso. A doutrina espírita não vem condenar ninguém, não vem querer que as pessoas cheguem aqui e aumente o seu sofrimento. Não é isso. A gente tem que entender o sofrimento, né? Existe uma causa desse sofrimento. Essa causa pode estar em vidas passadas. Pode estar. Porque muitas causas estão nessa vida, nas escolhas que a gente faz, né? Então a gente não pode também jogar tudo por conta da outra encarnação. Nas escolhas também, né? Toda escolha vai ter uma causinha ali que você vai colher, né? Vai ter uma reação que você vai colher. Então, a gente tem que prestar atenção nisso, né? Que existe o problema, eu estou passando por esse momento difícil, o que a gente precisa pedir a Deus? Que nos ajude, que nos dê força, que nos dê coragem para passar por esse momento e nos dê sabedoria, né? Para poder passar com esse momento com tranquilidade, procurando soluções, porque não é só aceitar o sofrimento pelo sofrimento. Ele nos deu inteligência para isso, para que a gente também encontre soluções. Se eu não posso resolver o meu problema de imediato, eu posso suavizá-lo. Eu posso fazer com que eu passe por ele de uma maneira mais tranquila, mais leve, né? Que não me prejudique tanto, né? Que talvez não prejudique tanto a minha família, que eu não deixe a situação mais pesada para ela. Então, eu vou fazer a minha parte também. Então, é isso que a gente tem que pensar. Que o sofrimento não veio somente, né, para a nossa expiação, é para o nosso aprendizado também. Aprender a lidar com esse sofrimento e aprender a fazer com que a gente resolva os problemas que tem que resolver, né? E tentar procurar ali entender, assim, bom, deixa eu melhorar como pessoa, porque provavelmente eu fiz alguma coisa muito ruim, então eu tenho que batalhar para me melhorar cada vez mais, né? Ser uma pessoa melhor, mais caridosa, né, mais gentil com o próximo, entender melhor, compreender melhor a dor do outro, né? Mesmo que eu nem imagine o que ele está passando, a gente pensa nas pessoas que estão passando fome,
Eu nunca passei fome, então eu não imagino o que é passar fome. Mas eu imagino que não deve ser nada agradável, porque quando a gente fica algumas horas sem comer, a gente já fica mal-humorada, já fica triste, já fica fraca. Você imagine quem não tem um dia inteiro para não comer nada, né? Então, é ter essa sensibilidade e entender de que forma eu posso ajudar, né? De que forma eu posso amenizar não só a minha dor, o meu sofrimento, mas o sofrimento alheio. Então, serve para isso também. Por base no que a gente passa, a gente tenta imaginar o que o outro está passando. E aí vem a parte de amor, de caridade. Você vai trabalhar para você se melhorar, mas também vai poder fazer algo por alguém, para melhorar também a vida de alguém que você sabe que está passando. Esses dias eu vi uma historinha que eu achei até muito interessante, de um médico. Ele é um médico, ele é médium também, trabalha numa casa espírita. E ele é um médico cirurgião. E ele estava falando assim, que ele teve uma paciente que teve um câncer, fez o tratamento, fez a cirurgia, mas com o passar do tempo o câncer voltou de novo, mais agressivo, e não deu jeito, né? Ela realmente não ia se curar. E ela frequentava esse centro que ele trabalhava. E ela foi na Câmara tomar os passes, tratamento, tudo mais. E durante o tratamento, ele como médium, ele viu lá os médicos espíritas, né, atuando, jogando fluidos e tudo mais. E entre eles falando, magnífico, maravilhoso. E ele falou, como magnífico? Ela está doente, ela não vai ter cura. Como magnífico, maravilhoso. Aí depois ele perguntou para o mentor dele, né? Por que eles estavam falando magnífico, maravilhoso, cada vez que jogavam fluidos nela, assim, né? Aí eles falou, é porque quando eles olhavam para dentro do corpo dela, ela estava em paz, ela estava resignada. Tipo assim, ela estava aceitando o que aconteceu com ela. Não estava não estava com raiva, não estava magoada, não estava triste. Ela fez tudo o que ela podia fazer que estava ao alcance dela, né? Na medicina tradicional e ali espiritualmente. Então, ela estava em paz, ela estava tranquila. Se era essa vontade de Deus, se era esse o pagamento que ela tinha que ter por conta, sei lá, do que ela fez em outra vida, ela estava tranquila, simplesmente aceitando sem problema nenhuma. Então, esse grau de entendimento, de aceitação, não é todo mundo que tem, né? A gente conhece algumas pessoas que passam por um problema assim, de maneira suave, tranquila, e aceita. Aceita que não teve cura e está tudo certo, está tudo bem. Então, eles estavam elogiando esse sentimento dessa mulher. Então, provavelmente ela ia ter um desencarne suave, tranquilo, né? Uma volta ao mundo espiritual tranquilo, por conta dessa aceitação, desse entendimento que ela tinha. Então é muito importante. E aquele que não tem esse entendimento espiritual, às vezes fica aí perdido, né? Porque não crê em nada, não crê numa vida futura, né? E aí fica difícil, fica mais difícil a vida, fica mais amargurada a vida, fica mais pesado entender o sofrimento, compreender, né, tudo que a gente passa. E às vezes cai na revolta, que fica mais triste ainda, né? Então quem tiver o Evangelho, quiser ler aqui o capítulo 6, é muito interessante, é um capítulo curtinho, né? E não é tão difícil de lê-lo, vem bastante explicação, é bem tranquilo, tá certo? Vamos então à nossa doação de amor através das nossas vibrações. E assim nós vamos pedindo uma vibração de muita luz, de muito amor ao nosso planeta Terra, que é nossa casa, nossa morada. Vibramos luzes e cores curadoras, fortalecendo este planeta na sua transformação moral e espiritual. Vibramos também por todos os países e por todos os povos que estão passando por guerras, conflitos e catástrofes. O alto leve a paz, o entendimento, o socorro necessário. Vibramos por todos os governantes, que todos os governantes da Terra possam trabalhar em prol da união entre os povos, da paz mundial. Vibramos pelo nosso Brasil, um contorno dourado, iluminando e abençoando essa terra. Vibramos também por São Paulo, que é uma terra que acolhe todas as pessoas,
que vem para diversos momentos da vida. Vamos vibrar também pelo nosso lar. Vamos imaginando Jesus entrando em nossa casa, abençoando o nosso lar e todos que lá se encontram. E assim nós vamos dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja, graças a Deus. Fiquem em paz, tranquilos, enquanto a gente vai preparando aí o tratamento, tá bom?